Olá, meus amigos. Vamos agora para a nossa mensagem de número 43, cujo tema é a resposta da árvore. Certo pomicultor surpreendeu-se lamentando ao pé de grande laranjeira. E meus prejuízos? Meu dinheiro? Como recuperá-lo? Quem fará isso por mim? Assombrado, notou que a árvore lhe respondeu: Até hoje, meu senhor, nunca soube quem me apanhou os frutos e me talou as flores, quem me decepou os ramos e levou para longe as minhas essências. Mas sei que alguém me renova todas as forças, auxiliando-me a produzir. Eu vou repetir uma frase. Mas sei que alguém me renova todas as forças, auxiliando-me a produzir. Vejam bem, meus amigos, eu acabei de gravar agora a mensagem anterior, de número 42, que falava sobre agindo saberás. E ela falava de fé e de como nós nos colocarmos na vida para servir a vida. Veja bem aqui essa metáfora da resposta da árvore, né? O pomicultor está ali e, de repente, pelo contexto, nós vimos que ele teve prejuízos e ele questiona sobre o dinheiro, como ele vai fazer para recuperar o dinheiro que ele colocou ali naquela plantação de laranjas, né? E ele fica ali indignado, querendo saber quem é que vai ressarcir ele desses prejuízos que a vida ali no trabalho dele como pomicultor está trazendo aí uma fase, vamos dizer assim, não tão boa, né? Uma fase em que teve prejuízo com a plantação de laranjas. Aí ele fica assombrado que quando ele faz a pergunta à árvore, ela lhe responde. E aí ela responde: Até hoje, meu senhor, nunca soube quem me apanhou os frutos, nem quem me talou as flores, quem decepou os meus ramos e levou para longe as minhas essências, mas sei que alguém, e aqui no texto está em letra maiúscula, me renova todas as forças, auxiliando-me a produzir. Então, a gente pode fazer aí um contraponto com a mensagem de número 42, passada anteriormente. Por quê? Lá eu dei como exemplo a minha profissão e como eu poderia servir melhor a vida como uma profissional da psicologia. Aqui, a gente pode fazer aí uma reflexão a partir da profissão desse pomicultor, né? Então, é um agricultor, ele trabalha com a plantação de frutas e, aqui nesse caso, a plantação de laranjas. E ele fica em determinado momento da vida, com aquela plantação, ele fica indignado porque ele perdeu as laranjas. E aí ele aprende com a própria resposta da árvore, como se ela dissesse a ele: tanta gente já apanhou aqui dos meus frutos e eu nem sei quem são essas pessoas. Tantas pessoas já colheram as flores que nasceram aqui juntamente ou previamente aos frutos. Também eu não sei quem foi que colheu essas flores. Tantas pessoas tirou os meus ramos e levou para longe as minhas essências, talvez para fazer perfumes, e eu também não sei quem foram as pessoas, mas eu sei que alguém, esse alguém maior que nós comentamos anteriormente, que é o Criador de tudo, me renova todas as forças, auxiliando-me a produzir. Então, aqui, meus amigos, nós podemos ver naturalmente que toda a natureza nos ensina.
A natureza como um todo, e vamos falar agora das árvores, né? As árvores, não importa se são frutíferas ou não, mas o quanto a natureza, as árvores colaboram com a vida humana, trazendo para nós o oxigênio, trazendo para nós a sombra salutar que nós precisamos para repousar ou descansar por alguns momentos num dia de muito sol, onde a temperatura está muito alta, enfim, trazendo a beleza para todos os locais, para todas as cidades e tantas outras coisas, né, que elas nos fornecem através do oxigênio, liberar a água e absorver a água das chuvas, enfim, todo aquele percurso natural de captação da água e de voltar essa água para a própria natureza e para a vida, né? Então, nós podemos avaliar daí que toda a natureza trabalha. Não somos só nós, os seres humanos, que precisamos trabalhar. Muitas vezes as pessoas têm um olhar negativo para a palavra trabalho, trazem crenças, né? Crenças difíceis, às vezes, que vêm por transgeracionalidade, em função de pessoas de gerações passadas que tiveram trabalhos duros, árduos, e que sofreram muito com isso. Então, as pessoas vão atravessando as gerações e levam essa sensação, esse sentimento de que o trabalho é alguma coisa de muito ruim. E não é assim. Na verdade, quando nós temos essa visão fechada, truncada, negativa sobre o trabalho, o que nós acarretamos para nossas vidas? Acarretamos pobreza, acarretamos falta de condições materiais, né, financeiras para o conhecimento, para estudo, para a alimentação, para a roupa, para o calçado, para tudo. Então, se nós pensarmos bem, o trabalho nada mais é do que uma grande bênção que a vida nos dá. Porque ficar na ociosidade é um dos grandes males, principalmente para as doenças mentais, né? Então, assim, quando nós pararmos e observarmos essas formas, essas ideias, como nós trazemos na nossa transgeracionalidade, esses valores que às vezes nós sequer questionamos, seria importante nós nos questionarmos nesse momento. Naquele momento em que nós falamos, puxa, amanhã é segunda-feira, ou dia de trabalho, né? Quando nós falamos com tal desânimo, que isso nós possamos refletir de coração e tentar fazer de uma forma diferente, buscar fazer algo que se tem alegria em fazer. Talvez a pessoa tenha uma fala ou um olhar negativo para o trabalho numa segunda-feira, porque ela não está no lugar que ela deveria estar. Ela poderia, por exemplo, estar fazendo uma outra coisa e não ter uma profissão que foi uma idealização, uma projeção de um pai ou de uma mãe. Muitas vezes nós não paramos para refletir que talvez aquele sofrimento em que nós nos vemos emaranhados, nós mesmos buscamos aquilo, né? Por exemplo, no trabalho, vamos galgar uma profissão só para agradar uma ideia, né? Um sonho, uma projeção que o pai ou a mãe nos colocou sobre os ombros, né? Então, assim,
O autoconhecimento, a busca de um processo psicoterapêutico, ele nos ajuda muito a este conhecimento interior, a saber o que é nosso realmente e o que é das pessoas que nos cuidaram, né? Que na grande maioria das vezes são os nossos pais. E os nossos pais, como figuras, como heróis que a criança lá embaixo construiu, ela tende a se identificar ali com as falas, com as ideias, com os valores, com as crenças, e tudo isso se mistura num emaranhado e a pessoa leva para a vida situações, às vezes, difíceis no seu cotidiano de trabalho ou no seu cotidiano de relacionamentos interpessoais, sejam de amizades ou de relacionamentos amorosos, e aí vão ter N dificuldades ao longo de toda a vida, né? Então, eu deixo aqui essa metáfora da resposta da árvore, como uma própria metáfora para a nossa reflexão ao longo da nossa vida cotidiana. Sempre nos perguntarmos: por que eu estou reclamando agora disto? Ou por que eu estou reclamando daquilo? Né? O que tanto me traz infelicidade na minha vida? Porque tudo eu olho com um olhar negativo. Nós precisamos, para achar boas respostas, fazermos também boas perguntas. Nós não encontraremos boas respostas, boas soluções para as nossas questões do cotidiano se nós não fizermos boas reflexões e boas perguntas. Questione-se. A curiosidade é uma questão da infância e ela é muito salutar. Podem observar como uma criança age desde que ela nasce. Ainda sem falar, ela procura pôr a mão em tudo. E aquilo é o quê? Curiosidade. A curiosidade desperta aprendizado, consequentemente, conhecimento. Ou vice-versa, quando ela já busca um conhecimento, ela vai ter um aprendizado. Então, assim, nós vamos construindo ao longo de uma vida, desde a infância, com maior liberdade, o que é bom para nós e o que não é bom para nós, fazendo a diferenciação entre mim e minha mãe, entre mim e meu pai, entre mim e a cuidadora que me cuidou, a babá, enfim, aquela pessoa que me cuidou. Aquela pessoa é de uma outra geração. Ela tem crenças, valores, ideias, sonhos, projeções que são dela. Então, nós, principalmente, quando atingimos a nossa fase adulta, é importante que nós sejamos pessoas, vamos dizer assim, que busca ser um sujeito crítico, mas não crítico no sentido de criticar ao outro, mas ter uma visão crítica da vida, ter uma visão crítica em relação às verdades impostas por terceiros, sejam essas pessoas quem forem, né? A partir do momento em que nós nos vemos enquanto pessoas únicas, pessoas independentes, autônomas na vida, e isso é um caminho a ser buscado por todas as pessoas, essa autonomia, essa independência, aí sim nós vamos achar a nossa verdade interior, que essa verdade sempre é única, é um lugar interno, dentro do coração, algo que te fala dentro, nunca vem de fora para dentro, mas o oposto, de dentro para fora. As respostas melhores para as nossas vidas, elas residem dentro de nós. Os conhecimentos nós buscamos fora com pais, com amigos, com professores, com outros colegas de trabalho ou de estudo que nos ajudam, mas as respostas verdadeiras, elas estão dentro de cada um de nós, porque cada um de nós é um universo à parte, e toda resposta, ela vem de um lugar muito particular,
um lugar de centelha, um lugar de fé, um lugar de conexão com a criação, com Deus. Por isso, sempre eu afirmo: psicologia e espiritualidade andam juntas, de mãos dadas, porque só uma pessoa de muita fé coloca a fé dentro de si mesmo e segue esse caminho. Porque essa fé que mora dentro de si mesmo é a centelha, é Deus, é o Criador. E quando nós estamos com o Criador, nós não precisamos que ninguém mais nos diga qual é a verdade que vai alicerçar a própria vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa metáfora. Eu gostei por demais e nos vemos na nossa próxima mensagem. Muito obrigada e uma boa noite para todos.